Você pode achar que já entendeu como funciona o jogo da atração, mas existe uma coisa que quase ninguém te conta. Quando uma mulher está realmente afim, ela não diz com palavras. Ela age em silêncio. E se você não souber enxergar, isso vai perder oportunidades preciosas e, pior, vai achar que ela nunca esteve interessada em você. Só que esteve. Você é que não percebeu os sinais certos. A maioria dos homens procura respostas nas palavras, mas palavras são barulho. O verdadeiro interesse mora no que ela faz quando pensa que você não está observando. É ali que os sinais aparecem, sinais sutis, verdadeiros, e só os homens que têm controle emocional conseguem notar. Por exemplo, ela se arruma diferente quando sabe que vai te encontrar. Não é sobre usar algo provocante, é sobre escolher o perfume certo. Mexer no cabelo com mais frequência, buscar contato visual e desviar em seguida, fingindo desinteresse. Esse é o tipo de movimento que os olhos dos distraídos ignoram, mas o homem atento entende. Ali existe intenção. E aqui entra a primeira, lição estoica. Treine-se para ver o invisível. A verdade raramente se mostra com clareza. Epicteto. Enquanto você está ocupado analisando o que ela disse no WhatsApp, ela já te deu o sinal mais importante quando se ofereceu para te ajudar com algo pequeno. Quando perguntou se você almoçou, ou quando disse que viu algo que lembrou de você. Você acha que é gentileza, mas gentileza sem intenção some rápido. E ela continua ali, reaparece, cria desculpas para manter contato. Esses são os movimentos silenciosos da atração verdadeira. E quando você não enxerga, ela percebe e recua. O problema não é só perder uma chance, é a mensagem que você envia para ela. Esse homem não entende o que está acontecendo. Ele não vê valor nas entrelinhas, e isso tira o encanto, porque todo interesse feminino precisa de um pouco de mistério, mas também de resposta emocional sutil. Não precisa correr atrás, mas precisa reconhecer. É como Marco Aurélio escreveu: a arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança. Esteja firme. Ela quer saber se você está firme, se você é um homem que se abala facilmente, ou se consegue ler a atmosfera sem se afogar nos próprios impulsos. E aqui está o erro fatal que muitos cometem. Eles tentam compensar com esforço. Forçam presença, mandam mensagens em excesso, dão atenção demais sem reciprocidade, e o interesse morre. A mulher não foge porque você mostrou carinho, ela foge porque você mostrou carência. E carência é falta de controle. E a falta de controle é, na visão estoica, o maior sinal de fraqueza interior. Você não precisa fazer mais do que o necessário. Você precisa aprender a observar. Observar as pequenas aberturas. Observar quando ela pergunta sobre sua vida, não por educação, mas porque está tentando entender seu mundo. Quando ela escuta com atenção, ou quando ri de coisas que não são tão engraçadas assim, mas vieram de você. Esses pequenos gestos carregam uma verdade poderosa. Ela está testando a profundidade. Ela quer saber se você é apenas mais um, ou se é o tipo de homem que consegue ser calmo na tempestade. Homens estoicos não reagem como todo mundo. Eles sabem esperar, sabem observar, e quando agem, fazem valer. Porque existe uma diferença brutal entre reagir e responder. Quem reage é dominado pelo impulso. Quem responde é guiado pela consciência. E no jogo da atração, consciência é tudo. Existe um tipo de atenção que a mulher presta, que não tem nada a ver com palavras doces ou elogios. É quando ela presta atenção no que você não está dizendo. Quando ela nota que você ficou mais quieto e pergunta: "Tá tudo bem?" Não é uma pergunta qualquer, é um radar emocional. Mulheres verdadeiramente interessadas captam mudanças de clima antes mesmo de você entender o que está sentindo. E só fazem isso com homens que realmente mexem com elas. A maioria dos caras
Ignora esse tipo de pergunta. Dá uma resposta automática. Tá tudo certo. E perde uma chance de conexão real. Sabe por quê? Porque o verdadeiro teste não é o que você responde, é como você responde. Se você for superficial, ela sente que não há profundidade. Mas se você for direto, com maturidade, ela entende que você não é só mais um. E aqui entra um princípio brutal do estoicismo. A alma se fortalece na presença da verdade. Tênica não é sobre despejar seus problemas. É sobre mostrar que você é um homem que não foge de si mesmo, que consegue ser vulnerável com elegância. E isso, para uma mulher madura, é poder puro. A maioria dos homens acha que precisa ser frio para parecer forte. Mas a frieza é a máscara de quem tem medo de se machucar. O verdadeiro estoico não é frio. Ele é centrado. Ele sente tudo, mas escolhe com consciência o que expressa. E ela está observando. Quer saber se você sabe rir de si mesmo. Quer ver se você aguenta leveza. Porque homem que se ofende com tudo é homem que não tem estrutura. E isso é o que os estoicos chamavam de coerência emocional. A liberdade é a recompensa de quem domina suas emoções. Epicteto. Ela quer sentir que está com um homem livre, não preso às próprias inseguranças. Você já percebeu como algumas mulheres param de provocar quando percebem que o cara não entendeu o jogo? Ou pior, quando ele leva tudo para o lado pessoal, acabou o charme, acabou o clima. O problema é que ninguém ensina os homens a entender esses códigos. Você cresce ouvindo que precisa impressionar, mas no fundo o que realmente atrai é o equilíbrio. Ela sente quando você não está tentando provar nada, quando você não reage com desespero, nem com arrogância, quando você simplesmente está ali, presente, observador, firme. Esse é o homem que ela não esquece, porque ele é raro. O homem estoico entende que nem tudo precisa ser dito. Ele lê o ambiente, percebe quando ela chega mais perto só para ver se você repara. Ou quando ela menciona sem querer que vai estar em tal lugar, esperando que você apareça. Ou quando ela te chama de engraçadinho com um sorriso enviesado. Esses são os sinais que só quem tem presença de espírito consegue captar. E sabe qual é a consequência imediata de perceber isso? Você para de correr atrás e começa a atrair. Porque mulheres não são conquistadas com correria. São conquistadas com percepção, com pausa, com atenção. E isso é raro. Por isso é tão poderoso. Existe uma armadilha sutil que destrói o interesse antes mesmo de virar algo real. É quando o homem começa a confundir reciprocidade com obrigação. Ele pensa, ela me respondeu rápido, então deve estar apaixonada. Ou, ela demorou para responder, então está me desprezando. Esse é o tipo de mentalidade que revela imaturidade emocional. E afasta até a mulher que estava começando a se interessar. Por quê? Porque nenhuma mulher quer sentir que está sendo analisada como um sistema previsível. Ela quer sentir que está sendo vista como uma pessoa, com dias bons, dias ruins, vontades que mudam. E isso não é incoerência, é humanidade. O estoico entende isso. Ele não se desespera com a demora, não interpreta tudo como rejeição. Ele observa os padrões, não as exceções, e por isso se destaca. Não é o que acontece que te abala, é a opinião que você tem sobre o que acontece. Marco Aurélio, homens que vivem em função das respostas de uma mulher, estão entregando o próprio valor nas mãos dela. E ninguém se atrai por quem parece perdido de si mesmo. Ela pode gostar de você, mas se perceber que você muda de humor de acordo com o tempo de resposta dela, ela perde o interesse, porque um homem que se desmonta por tão pouco não passa confiança. E é aqui que você precisa entender algo fundamental. As mulheres testam sua estabilidade emocional o tempo todo.
Às vezes, inconscientemente, às vezes por instinto, mas elas testam e não é para te colocar à prova por maldade, é porque elas precisam sentir segurança. E segurança emocional não é sobre gritar que está tudo bem, é sobre não deixar que o seu mundo interno seja definido pelo externo. Ela se atrai quando percebe que você continua sendo você, com ou sem o oi dela. Que você não joga indiretas, não cobra, não dramatiza. Esse é o tipo de homem que ela respeita. E o respeito é a raiz do desejo duradouro. A maioria quer ser desejado, mas esquece que o desejo verdadeiro começa quando existe admiração. E ninguém admira um homem ansioso por atenção. Aqui vai um teste simples. Se ela sumisse hoje, você se desmontaria ou seguiria firme? Essa resposta não define só a sua maturidade, ela define o tipo de energia que você transmite. E a energia não mente. Ela sente quando você está inteiro, sente quando você não precisa dela para ser feliz. E aí ela se aproxima, porque não há nada mais atrativo do que um homem que já está completo. E sabe o que é ainda mais poderoso? Ela não quer te salvar. Ela quer te acompanhar. Mulheres se conectam com o que inspira, e a sua calma, a sua firmeza, o seu silêncio cheio de presença, inspira. Você não precisa ser o mais bonito, nem o mais engraçado, mas precisa ser o mais centrado, porque o homem centrado é raro, é magnético e é inesquecível. Existe um momento decisivo em que a mulher deixa claro que está interessada, mas quase ninguém percebe, porque ela não diz com palavras, ela demonstra com espaço. Sim, espaço. Quando uma mulher começa a criar tempo na agenda dela, mesmo quando está ocupada, quando ela ajusta a rotina só para estar perto de você, quando ela aparece por acaso nos lugares que você frequenta, ela não está apenas sendo simpática. Ela está sinalizando algo que muitos homens ignoram. Estou escolhendo te priorizar. E sabe qual é o maior erro que muitos cometem nesse momento? Começam a duvidar. Acham que é coincidência. Ou pior, acham que agora tem controle. Começam a se exibir, a forçar situações e perdem a essência que fez ela se interessar. O interesse dela não foi comprado, foi sentido. E tudo que é sentido só continua existindo quando é cultivado com verdade. Os estoicos chamam isso de ataraxia, um estado de tranquilidade interior tão forte que não se abala com o externo. É o oposto da ansiedade de agradar, é o oposto da pressa de garantir. O verdadeiro homem interessante não tenta aprender, ele convida, ele não força, ele inspira presença e por isso a mulher volta. Volta porque quer, não porque se sente pressionada. Esse é o segredo que poucos entendem. Quando você se torna o tipo de homem que não precisa convencer, você naturalmente atrai quem está pronta para caminhar ao seu lado. E aqui entra uma das verdades mais duras, mas libertadoras desse jogo. Se você precisa provar o tempo todo que é digno, é porque ainda não acredita que é. Isso se sente, se nota, se revela nos pequenos detalhes, no jeito que você responde uma mensagem, na velocidade que você aceita um convite, na forma como você reage quando ela demora a responder. Você está tentando manter ou simplesmente sendo? A mulher percebe isso. A mulher madura, principalmente, ela sente quando está com um homem que tem paz, ou com um homem que só quer preencher um vazio. E aqui vai uma chave escondida. Mulheres não querem ser o seu salvamento emocional. Elas querem ser sua parceira de expansão. E para isso, você precisa se expandir sozinho primeiro. É por isso que o estoicismo é tão poderoso nesse tema, porque ele te ensina a ser suficiente para si, a manter a essência mesmo quando o desejo bate, a não se curvar por carência e não se perder quando for desejado. Você não é forte porque ela está te escolhendo. Você é forte porque continuaria sendo íntegro mesmo se ela não estivesse.
Isso é o que mais atrai, porque nesse mundo barulhento, a presença silenciosa de um homem que sabe quem é, grita. A maioria dos homens acredita que o interesse de uma mulher se mede pelas palavras que ela diz. Mas os sinais mais verdadeiros estão no que ela faz quando ninguém está observando. E aqui vai um deles, que quase ninguém percebe. Ela começa a se espelhar em você. Presta atenção. Se ela começa a usar expressões que você costuma usar, se ela muda o jeito de se vestir quando sabe que vai te encontrar, se ela demonstra curiosidade real pelas coisas que você gosta, ela não está só sendo educada, ela está tentando entrar no seu mundo. Ela está, sutilmente, se moldando à sua presença. Isso não é manipulação, isso é conexão. É o instinto feminino de se alinhar ao que sente que vale a pena. Mas aí vem a parte que separa os homens comuns dos homens conscientes. O homem comum se empolga e tenta acelerar a relação. Começa a se abrir demais, a ficar disponível demais, a jogar tudo na mesa de uma vez. E o que acontece? Ele quebra o mistério. Ele entrega o fim do filme, antes do primeiro ato. Já o homem consciente, o homem estoico, entende que a conexão real não acontece de uma vez. Ela é construída no compasso do respeito e da naturalidade. Apressar-se é perder o essencial. Epicteto. Ele não corre, ele permite que o processo aconteça e, principalmente, ele observa, porque a verdadeira presença masculina é aquela que enxerga. Não precisa controlar, só precisa estar. A mulher que está interessada começa a mudar os planos dela, começa a se lembrar de detalhes seus, começa a mencionar coisas que você disse dias atrás. Isso não é coincidência. Isso é atenção emocional. E atenção é a nova forma de afeto nessa era distraída. Mas cuidado, existe um erro fatal que muitos cometem quando percebem esses sinais. Eles deixam o ego inflar, começam a se sentir superiores. E esquecem que o verdadeiro valor não está em ser desejado, mas em continuar sendo digno mesmo depois de ser escolhido. Porque todo desejo mal administrado vira desrespeito disfarçado. E ninguém se mantém desejável quando vira arrogante. O homem estoico não joga esse jogo. Ele entende que o interesse dela é bonito, mas que a responsabilidade de manter essa conexão é uma dança. E uma dança não é vencida, é sentida. Ela sente quando você está presente. Ela sente quando você não está tentando provar nada. E é nesse espaço onde a segurança nasce e onde a conexão floresce. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa ter clareza sobre si mesmo. A mulher que se espelha em você está, na verdade, querendo saber se o reflexo vale a pena. Existe um momento em que tudo muda, mas não é quando ela diz "gosto de você". Não é quando ela te beija, nem quando ela te apresenta para alguém. Ela testa para entender se você é mesmo quem parece ser, ou só mais um que desmorona com a pressão. É aí que muitos fracassam. Eles confundem teste com rejeição, confundem silêncio com desprezo, confundem desafio com desinteresse. E sabe o que fazem? Reclamam, culpam, desistem. Mas o homem estoico, ele age diferente. Ele entende que o teste não é o fim, é o começo. É a porta que se abre apenas para quem não foge. Nada grandioso é conquistado sem resistência. E Sêneca, quando ela demora a responder e você não entra em desespero, ela percebe. Quando ela joga uma provocação e você responde com calma, ela sente. Quando ela tenta tirar você do centro e você permanece firme, ela enxerga que está diante de algo raro, de um homem que não é escravo das emoções, de um homem que domina a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. E aqui está um dos testes mais comuns e mais invisíveis. Ela compartilha uma dor, algo íntimo, algo que machucou, não para você resolver, mas para ver se você aguenta ouvir sem julgar, se você tenta consertar na hora,
Ela percebe que você ainda é movido pela ansiedade de ser o herói. Mas se você escuta com atenção, presente, inteiro, em silêncio, ela sente que pode ser quem ela é, sem precisar fingir força. Esse é o maior presente que um homem pode dar, um espaço seguro. Não para que ela dependa de você, mas para que ela possa crescer perto de você. E aqui entra mais uma chave, estoica. A calma não é passividade, é poder sob controle. Mulheres não querem alguém perfeito, querem alguém previsível emocionalmente, alguém que sabe quem é, mesmo quando o caos chega. Você passa no teste, não quando impressiona, mas quando permanece. E o teste sempre vem, mas não para te destruir, para revelar quem você é sem máscara. Agora pense por um momento. Qual é a única coisa que separa um homem comum de um homem desejado por mulheres? É a certeza. A certeza não está no dinheiro, no carro ou na aparência. A certeza não está no quanto você tenta se destacar. A certeza está na forma como você se percebe. Quando uma mulher vê que você tem clareza sobre quem você é, o que quer e o que merece, quando ela percebe que você não tem medo de ser quem é, sem precisar da validação dela, ela se sente atraída de uma forma que não consegue explicar, porque é raro, porque é profundo, porque é genuíno. Aqui entra uma grande verdade sobre o interesse feminino. Elas não querem homens que vivem para agradar. Elas querem homens que sabem o que querem e que não mudam seus valores para ninguém. Mas esse é um dos maiores erros que os homens cometem. Eles tentam agradar, tentam dar o que ela quer, tentam se tornar o que acham que ela deseja e perdem a essência, porque no fundo elas não querem ser agradadas. Elas querem ser respeitadas por um homem que se respeita primeiro. O homem estoico não tem dúvida sobre quem ele é. Ele sabe o que é importante. Ele sabe suas limitações. Ele tem uma visão clara do que ele quer alcançar. E esse caminho é traçado com disciplina, não com pressa. A verdadeira coragem é agir de acordo com a nossa natureza, não por impulsos passageiros. Epicteto. Você acha que ela não percebe quando você começa a mudar para agradar? Ela percebe. E mais, ela perde o interesse. Quando você tenta mudar para atender às expectativas dela, ela sente. Ela sente que não está com um homem de verdade, mas com alguém que ainda está tentando descobrir quem é. O homem que não precisa se mudar para ser aceito é o homem que ela respeita. E, por consequência, o homem que ela deseja. O segredo está em ser verdadeiro, não verdadeiro de palavras, mas verdadeiro de ação. É o homem que escolhe manter a essência, mesmo quando as tentativas de agradar são tentadoras. Porque o que realmente atrai uma mulher não é um homem perfeito, mas um homem suficiente. Esse é o padrão. Esse é o valor que você precisa construir dentro de si mesmo. O homem que, mesmo sendo vulnerável, não precisa ser resgatado. Porque quando você se dá o respeito que merece, ela também te respeita. E quando ela te respeita, o desejo nasce de uma forma que não pode ser forçada. Você já parou para pensar que muitas mulheres não vão te dar um sim fácil? Não porque não gostem de você, mas porque estão testando a sua força interior. Elas não querem um homem que só reage às situações. Elas querem um homem que responde de maneira consciente, que escolhe como agir diante da adversidade. E aqui entra um erro fatal que muitos cometem sem perceber. Eles assumem que o sim ou não dela define tudo, que o comportamento dela é a medida do sucesso. Mas o verdadeiro teste não está no comportamento dela. O teste está na sua resposta, porque a única coisa que realmente importa é como você administra a sua própria vida emocional. E o que é a vida emocional, senão um campo de treino para o autocontrole? O homem estoico entende isso. Ele sabe que o que a mulher sente ou faz é apenas uma variável. Mas o que ele sente e faz, isso sim determina tudo.
Sabe aquele momento em que ela age com frieza, te ignora por um tempo ou simplesmente te desafia com uma atitude indiferente? Muitos homens impulsivamente vão atrás. Tentam provar que são dignos da atenção dela. O homem estoico, ele respira. Ele entende que a força emocional não está em responder a cada movimento dela, mas em responder a si mesmo, com maturidade e respeito. Não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar nossa reação a eles. Epicteto. Isso é o que a mulher percebe. Ela não quer um homem que a persegue desesperadamente. Ela quer um homem que é autossuficiente emocionalmente, que não depende da reação dela para manter sua paz. E aqui está o truque: quando você mantém a calma, quando você não permite que suas emoções sejam arrastadas pelo vento da insegurança, ela vai perceber. Ela vai perceber que você tem controle, não sobre ela, mas sobre você mesmo. E isso, mais do que qualquer outra coisa, a atrai. Porque uma mulher não se sente segura ao lado de alguém que é facilmente abalado. Ela se sente segura ao lado de alguém que permanece estável, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Não é o quanto ela te provoca que importa, é o quanto você escolhe se manter firme. Esse é o segredo: ser imperturbável. Ser aquele que, quando tudo ao seu redor está mudando, não se deixa alterar. Agora pare e pense: você está reagindo aos sinais dela ou está respondendo com sabedoria? Essa pergunta, se você souber responder corretamente, vai mudar a dinâmica completamente. Agora imagine por um segundo. Ela te faz uma pergunta. Ela te observa atentamente. E no momento em que você responde, algo muda. Não só no que você disse, mas no como você disse. A resposta é mais do que palavras. É a energia por trás delas. É a confiança que se reflete nas suas palavras. E sabe o que ela percebe? Ela percebe quando você fala com convicção. Porque o homem que não tem dúvida em sua voz é um homem que tem domínio sobre o que pensa e sobre o que deseja. E isso, meus amigos, é um sinal claro de que ele sabe o que está fazendo. Aqui está o segredo. As mulheres são extremamente sensíveis à energia. Não é sobre o que você faz, é sobre como você faz. E quando você fala com confiança, quando seus olhos brilham com a certeza de quem você é e o que você quer, ela percebe. E se você tem uma alma tranquila, ela sente que está diante de algo raro. Mas aqui está o paradoxo que muitos não percebem. A verdadeira confiança não vem do ego, vem da humildade. Sim, você ouviu direito. A verdadeira confiança vem da capacidade de não precisar mostrar nada, de não se preocupar em impressionar. Quando você se sente seguro consigo mesmo, não precisa fazer show, não precisa conquistar com palavras vazias. A confiança verdadeira vem do silêncio da aceitação. A mulher que está atenta a isso sente a diferença. Ela sabe que há algo mais profundo acontecendo, e é isso que a atrai, não o que você mostra, mas o que você é. A autoconfiança não é saber tudo, é saber que podemos aprender tudo. Epicteto. Mas claro, nem sempre isso é fácil, porque há algo que a sociedade ensina a todos nós, que devemos constantemente provar nosso valor, que para sermos amados, devemos ser perfeitos, que precisamos mostrar algo a mais. E aqui está o grande erro. Quando você se sente obrigado a provar algo, você começa a se perder. O homem estoico não tem pressa de provar nada. Ele não está tentando ganhar aprovação. Ele já sabe quem é. E esse é o segredo da atração. Quando você responde a uma pergunta com humildade, mas com a certeza de que não precisa impressionar, ela sente isso. E essa sensação, meu amigo, é um dos maiores sinais de que ela está realmente interessada. Agora, para concluir, quero te perguntar algo muito importante. Você já reparou como muitas vezes os pequenos detalhes podem fazer toda a diferença? Um simples gesto, um olhar, uma palavra,
ou até mesmo um silêncio. Tudo comunica algo. E a mulher que está realmente interessada, ela percebe cada sinal. Porém, o maior erro de todos é tentar forçar esses sinais, tentar encaixar as situações em um molde e esperar uma resposta rápida. A verdade é que o comportamento humano não funciona assim. As mulheres não reagem automaticamente ao que você faz ou diz. Elas reagem ao que você representa, ao que você emanou de forma genuína. Por isso, o maior erro que você pode cometer é não ser autêntico. Não deixe a ansiedade ou o medo de ser rejeitado guiar as suas ações. A mulher que realmente está interessada em você vai perceber os sinais que são verdadeiros, não os que são forçados ou guiados pela insegurança. A chave para entender esse jogo está em observar. Observar com atenção, sem pressa. E, mais importante, agir com propósito. A ação deve ser uma resposta ao que você realmente é, não uma tentativa de impressionar. E quando você entender isso, meu amigo, porque a verdadeira atração vem quando você não precisa correr atrás de nada, quando você tem controle sobre quem você é e sobre como se comporta. A verdadeira atração vem quando você é genuíno. Agora, eu te convido a refletir sobre tudo o que discutimos. Você tem agido com autenticidade nas suas interações? Ou está tentando jogar o jogo e agradar sem perceber? Se você já aprendeu algo com esse conteúdo, comente abaixo. Eu sou estoico. E se ainda não fez isso, curta o vídeo e siga nosso perfil para mais dicas que vão te ajudar a evoluir em todos os aspectos da sua vida.